Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Gabriel e novamente estamos aqui para resolver um exercício de transmissão de calor. Ressalto que essas aulas elas foram montadas na condição onde você deve manter os estudos teóricos no livro-texto, tá ok? Então são aulas de auxílio para a resolução de problemas. Eu vou começar fazendo a leitura de uma questão e o objetivo dessa aula é você conseguir entender como é que eu faço, quando eu posso usar o método das resistências num problema de transmissão de calor em função das hipóteses que eu tenho naquele meio. Tá legal? Então, vamos fazer a leitura no problema. O problema separado para hoje esse é 1.20. Então, ele é da seguinte forma. A figura ilustra esquematicamente um detalhe do sistema de aquecimento do reservatório de água de uma cafeteira elétrica. O aquecedor elétrico dissipa constantemente uma quantidade de energia equivalente a 80.000 joules de energia em 100 segundos de operação, nas condições a seguir descritas. Então, uma pausa na minha leitura ele disse que esse dispositivo dissipa constantemente 80.000 joules em 100 segundos. O que ele está te dando indiretamente é a potência do sistema de aquecimento, que são 800 watts, 80.000 dividido por 100. Depois a gente volta para isso. Nas condições a seguir descritas, temperatura da água de 100 graus Celsius, temperatura do ar ambiente de 25 graus Celsius, espessura da chapa de aço de 2 mm, espessura da camada de isolante de 4 mm. Então vamos dar uma olhada no desenho para que essas informações não sejam perdidas, né? Então ele tem um reservatório de água, água a 100 graus Celsius, está sendo mantida nesse reservatório, uma chapa de aço de 2 mm, ou aquecedor, que está dissipando constantemente os 800 watts, 80.000 dividido por 100. E aqui um isolante, que ele não disse que é um isolante perfeito, tão logo pode ser que alguma quantidade de energia possa estar atravessando esse elemento. Aqui embaixo, ar, né? Na verdade não só embaixo, mas em toda a lateral e regiões adjacentes a esse corpo também. Continuando a nossa leitura, considerar a seção transversal constante perpendicular ao eixo x igual a 180 cm². O que ele está querendo dizer com isso? Que se eu vier nessa peça e fizer fatias perpendicular a esse eixo, a fatia que eu fizer sempre terá a mesma área de seção transversal, que é igual a 180 cm². Tá legal? Muito bem. Considerar seção transversal constante, coeficiente convectivo entre superfície superior do aço e água igual a 3.000 watts por metro quadrado Kelvin. Então, entre essa superfície e a água, eu tenho 3.000 watts por metro quadrado Kelvin de H, que é o coeficiente de troca de calor por convecção, e o coeficiente convectivo entre a superfície inferior do isolante e o ar de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Então, a parte inferior ou laterais, se é assim que eu quiser, terei, na verdade, essa daí é com a parte inferior só, de 10 watts por metro quadrado Kelvin. A condutividade térmica do isolante é de 0,06 watts por metro Kelvin e a condutividade térmica do aço é de 40 watts por metro Kelvin. Ele dá um conjunto de hipóteses, que é regime permanente, condução de calor unidimensional apenas na direção x. Isso aqui implica numa simplificação. Então, quando eu olho para essa peça, nenhuma transmissão de calor, nenhuma transferência de calor, melhor assim dizendo, vai acontecer nas direções radiais dessa peça. Então, a energia só pode estar correndo na direção favorável a x ou contra x, né? Porque ele me disse que é direção x, não sentido. Então, o sentido pode ser ascendente ou descendente. Então, eu posso ter energia subindo ou descendo, ou caminhando a favor de x ou contrário a x, no caso desse exemplo aqui. Então, nenhuma troca de calor vai acontecer com essas laterais cilíndricas aqui dessa peça, que vai ser basicamente desprezível no caso da simplificação que ele está propondo. Aquecedor com temperatura homogênea em todo o seu interior e superfície, ou seja, qualquer ponto no aquecedor que você estiver analisando aqui, qualquer ponto nele tem o mesmo valor de temperatura em qualquer coordenada. Então, nesse aquecedor, a temperatura é homogênea e igual em qualquer parte. Legal. Que os efeitos da radiação possam ser desprezados, sem radiação térmica. Que a troca de calor através dos pés do dispositivo que está aqui, possa ser desprezado. E embora eu tenha vários materiais em contato, ele está pedindo para eu desprezar o efeito das resistências de contato. Provavelmente ele deve ter usado pasta térmica para evitar esse tipo de efeito que não é usualmente a melhor condição para a transferência de calor.
Muito bem, então por onde eu começo, né? A pergunta é sempre a mesma. O que ele quer do problema? Ele quer que você determine a temperatura do elemento de aquecimento. Está escrito aqui, né? Está no problema de vocês na lista de exercícios. Eu coloquei aqui de uma maneira um pouco diferente. Então ele quer saber quanto vale essa temperatura. A primeira pergunta que você tem que responder antes de sair fazendo qualquer coisa é: como é que eu vou tentar resolver esse problema? Em transmissão de calor, o jeito sempre mais simples é usar o método das resistências. Mas o cuidado que você tem que tomar é aonde você vai aplicar esse conjunto de resistências. Então, o primeiro problema é, num meio que tem geração interna de calor, você não pode usar o método das resistências, porque no teu balanço de energia, nem toda a energia que entrar vai ser igual à energia que está saindo. Então, se eu pegar, provavelmente, o aquecedor, se eu pegar a somatória do que entrou menos a somatória do que saiu, mais o que foi gerado é igual a acumulado, num problema em regime permanente, nós não temos acúmulo. Mas se eu usar o volume de controle que coincide com esse aquecedor, eu tenho geração interna de calor. Então eu não posso dizer que o que entrou é exatamente igual ao que saiu. Então, nesse caso, a taxa de transferência de calor nesse elemento, ela não é constante. Então você não pode usar uma resistência térmica nesse problema, nessa região, tá legal? Mas tudo que estiver fora desse cara vai acabar caindo na mesma condição, que é o que entra é igual ao que sai. Então, por exemplo, se eu pegar a resistência elétrica, isso não é verdade, olhando por causa do termo de geração interna de calor. Agora, se eu olhar para a chapa de aço, o que entrar pelo fundo da chapa de aço, ele simplesmente vai dissipar pela parte superior. Então eu não tenho nenhum efeito que no caso eu teria anterior, que seria o efeito Joule. Então se 1 watt entra pela superfície inferior da chapa de aço, obrigatoriamente, se 1 watt entra pela parte inferior da superfície inferior do aço, 1 watt vai sair pela superfície superior. Por quê? Nesse aço não há geração interna de calor e estamos em regime permanente. E essa igualdade vai ser uma verdade. O que entrou no aço vai ser igual ao que saiu, o que está indo para o fluido, obviamente. Então, no miolo desse elemento aqui que tem o aquecedor, eu não posso usar uma resistência térmica. Tá legal? Agora, todos os outros meios que não há geração interna de calor e não há acúmulos de energia, eu posso usar as resistências prontas que vocês já têm. Tá legal? Essas são as duas hipóteses necessárias para a gente usar o método das resistências. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Obviamente, né? Então, obviamente, eu vou resolver esse problema da seguinte forma. Vamos montar um sistema de resistências equivalentes, só que essa resistência não pode estar sobre o aquecedor, já que lá ele tem geração interna de calor. Então, vou montar um sisteminha equivalente que vai representar os elementos. Então, a primeira coisa que eu imagino é que essa energia que está sendo gerada nesse elemento aqui, nessa peça, que está convertendo basicamente energia elétrica em térmica, a ideia de uma resistência é essa, nem toda essa energia vai subir e ir para a água. Eu adoraria que isso acontecesse, mas a energia, a maior quantidade dela vai ser transferida por onde for mais fácil. Então, quando eu olho para essa peça, é óbvio imaginar que dessas 800 watts que são gerados nesse aquecedor, uma parte da minha energia vai subir e ser depositada na água com uma determinada quantidade, e uma outra parte dessa energia vai descer e vai ser perdida para o ambiente ou para o chão, nesse caso dessa cafeteira, tá? Desse reservatório. É óbvio que isso é um dispositivo que tem que funcionar de uma maneira adequada. Então, se o seu objetivo é aquecer água, a maior quantidade de energia tem que estar indo para a água. Mas em nenhum momento ele falou que esse isolante era perfeito, de modo que eu não posso assumir que toda a energia que foi gerada no aquecedor está indo para a água. Então, isso vai me remeter a 2 tramos quando eu penso no meu sistema de resistências. Então, eu vou partir da superfície do aquecedor. Então, partindo da superfície do aquecedor, essa energia vai subir e atravessar um meio que é o aço. Se eu estou atravessando o aço, é um meio estacionário, ou seja, um sólido. Nesse sólido, eu só tenho a única forma para transferir o calor é por condução. Então, daqui até a superfície do aço, nós vamos ter uma dificuldade em transferir o calor,
que ela vai ser uma resistência por condução no aço. Tá? Só isso? Não. Além disso, essa energia vai continuar, chegar na superfície do aço e encontrar um fluido. Entre a superfície de um sólido e um fluido, a gente vai ter a troca de calor por convecção. Então, continuando dessa superfície até o fluido que está até infinito de 100 graus Celsius, eu vou ter uma resistência que vai ser uma resistência por convecção na água. Tá legal? Então eu vou ter, o primeiro mecanismo é condução, depois convecção. Tá? E por esse tramo, eu vou estar subindo uma quantidade de energia que vai ser um Q1. Tá legal? Então aqui sobe uma quantidade de energia que é um Q1. Essa é a quantidade de energia que está subindo. A mesma coisa eu vou fazer para o tramo inferior. Então, no tramo inferior, eu tenho uma quantidade de energia descendo. É óbvio que ela é menor do que Q1, mas ela não é zero, não é desprezível. Então, o problema estava resolvido. Então, eu vou deixar o sistema aberto. Então, aqui o meu sistema vai ficar aberto, ele não vai estar fechado. Então, entre esse ponto e esse, eu tenho o meu aquecedor. Não tem contato, resistência de contato, porque ele simplificou. E aqui para baixo, eu vou descer. Se é um meio sólido, eu vou ter uma resistência por condução no meu isolante. E da superfície do isolante com o ar, eu vou ter uma outra resistência, que vai ser uma resistência por convecção com o ar. E aqui é 25 graus Celsius se eu fiz a leitura adequada, mas a gente pode conferir, sim, essa temperatura é 25 graus Celsius. Lamentavelmente, talvez eu tenha que ficar retornando para tomar as propriedades. Legal. Uma parte do que foi gerado nesse cara aqui vai subir e outra parte do que foi gerado nesse aquecedor vai descer com uma quantidade Q2. Vou indicar ele aqui também, Q2. Tá? Da onde veio essa energia total que ele vai dissipar no total? Do processo de geração interna de calor do efeito Joule, que deve provavelmente estar acontecendo nesse aquecedor elétrico. Tudo bem? Então, a primeira condição que eu tenho é fazer um balanço de energia nesse aquecedor. Então, se eu fizer um balanço de energia nesse aquecedor, vou usar ele como sendo o meu volume de controle e vou tirar uma equação importante. Então, usando esse meu aquecedor como sendo esse cara aqui vai ser o nosso volume de controle. Desculpem ficar com a cabeça muito baixa, eu estou próximo da tela. Esse elemento aqui é o nosso volume de controle. E eu vou estar fazendo o meu balanço de energia para esse volume de controle. Então, para o volume de controle assumido, a gente vai usar a mesma ideia do balanço de energia, somatória do que entra menos a somatória do que sai, mais o que foi gerado é igual ao acumulado. Na resistência elétrica não tem geração interna de calor. Eu estou dissipando pela parte superior, pela fronteira superior desse elemento, uma quantidade de energia que vai subir de quantidade Q1, então é uma saída Q1. Pela parte inferior desse elemento de aquecimento, ele vai dissipar uma quantidade de energia para baixo, no sentido descendente. Então eu vou perder energia pela superfície inferior, que seria uma superfície de controle. Então esse elemento tem basicamente 3 superfícies de controle. A lateral, que é isolada, a superior, que sobe Q1, que sai Q1, e a inferior, que deixa Q2. Perdi Q1, perdi Q2. E de onde veio essa energia que foi perdida? Do processo de geração interna de calor. Então, desse processo de geração interna de calor, eu tenho uma potência sendo dissipada. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Essa potência são os 80.000 watts em 100 segundos, que dão 80.000 joules em 100 segundos, que vão dar os 800 watts. Perfeito. E agora? Bom, eu não posso equacionar de 100 a 25 direto. Porque se eu fizer isso, eu crio um furo no balanço de energia e toda vez que eu uso o método das resistências, a quantidade que está atravessando os elementos tem que ser constante. Então, eu não posso abrir esse termo e ir direto de 100 para 25. Então, o meu único jeito é tratar os tramos de forma individual. Em transmissão de calor, sempre que a gente pode, você vai querer resolver o problema da forma mais simples, que é Q é igual a um ΔT sobre a resistência equivalente. Esse ΔT que aparece aqui
esse ΔT que aparece aqui, ele depende do tramo que você analisa. Não pode usar de 100 até 25, porque no meio tem geração interna de calor. Mas eu posso usar desse ponto, que é a temperatura do elemento de aquecimento, que eu vou chamar, sei lá, de Tx, ou desse ponto inferior, que também é Tx. Por que tanto nessa parte quanto nessa é a mesma temperatura? Porque existe uma hipótese no problema que ele falou: aquecedor com temperatura homogênea em todo o seu interior e superfície. Então, tanto na superfície superior do aquecedor aqui, quanto na superfície inferior do aquecedor aqui, essa temperatura vai ser a mesma. Quando você escreve essa expressão, seja coerente para que em módulo isso dê positivo. Então, se a energia está caminhando para cima aqui, significa que Tx é maior que 100 graus Celsius. Esse é o único jeito que você tem para aquecer essa água. Se você tivesse Tx menor que 100 graus Celsius, a direção de transferência de calor seria o contrário. E aí a água estaria aquecendo a resistência, isso seria absolutamente algo sem o menor sentido lógico. Então, quando eu montar esses parênteses de temperatura, eu vou montá-los sempre em módulo positivo. Então, vai ficar meu parênteses Tx e menos 100. Quando eu monto Tx menos 100, entre esse tramo eu tenho duas resistências, e esse processo é um processo serial. Primeiro a energia passou por condução, para depois atravessar um meio por convecção. Então é um processo sequencial, portanto eu vou somar essas resistências. Nota que, eventualmente, você pode ter processos em paralelo. E nesse exercício até daria para fazer um processo paralelo, só que eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, porque não vem ao caso. Todavia, nessa questão, o que eu vou tentar resolver é da maneira mais simples possível. Agora, nota, se eu estivesse usando esse ponto aqui e esse, eu faria Tx menos uma outra temperatura nesse ponto, e aí só apareceria uma resistência. Então, o ΔT que você usa determina qual é a resistência equivalente que você vai usar. Então, por exemplo, eu vou pegar esse tramo e montar essa equação para esse primeiro tramo. Para esse primeiro tramo, isso aqui vai ficar Q1 é igual a, na direção da transferência de calor, maior é Tx, menor é 100, Tx menos 100. Tx é justamente o que ele me pediu, tá? como resposta. Tx menos 100 dividido por resistência por convecção na água mais resistência por condução no aço. Tá? Então, isso aqui vai me dar a minha primeira taxa de transferência de calor. Observa dessa expressão que você não conhece Q1, embora conheça ou consiga calcular as resistências, Tx também é desconhecido, que é a pergunta do problema. Então você tem uma equação, duas incógnitas quando você escreveu esse cara. Se eu fizer a mesma coisa para resistências para Q2, né? Então eu vou ficar Q2 é igual a Tx menos 25. De novo, o processo que está acontecendo aqui é um processo serial e eu estou montando de Tx até 25, então vai aparecer duas resistências em série, que é uma resistência por condução no isolante mais uma resistência por convecção com o ar. Alguém vai perguntar, por que você não continuou aqui para cima com o ar a 25? Porque eu não conheço o coeficiente convectivo entre superfície da água e ar. Então, eu não vou criar elementos adicionais que eu desconheço para complicar a minha vida, tá? Muito bem. Quando você escreve essa expressão, você escreveu uma nova equação junto com uma nova incógnita. Você não conhece Q2, não conhece Tx e não conhece Q1. Duas equações, três incógnitas. O que dá fechamento para esse problema? O balanço de energia que está aqui em cima. Então, eu vou usar o balanço de energia mais essas duas expressões para achar a temperatura X, que seria a temperatura do elemento de aquecimento. Só que para isso eu vou ter que montar e calcular cada uma dessas resistências. Então, por exemplo, resistência por condução no aço. Resistência por condução no aço. Ela é espessura do aço sobre condutividade térmica do aço vezes a área. Esse L é a medida na direção do vetor calor. Então aqui, olhando para essa cafeteira, à medida que o calor está caminhando no aço, ou que a energia está percorrendo, o aço é 2 milímetros.
Então esse L é 2 milímetros. Obviamente que a gente está trabalhando no sistema internacional. Então isso aqui vai ser 2, 10 a menos 3. A condutividade térmica do aço é uma informação dada de enunciado para a gente, ó. 40 é a condutividade térmica do aço. E essa área que aparece aqui é a área perpendicular ao vetor calor. Então, fazendo a área perpendicular ao vetor calor, ele já te deu aqui que ela vale 180 centímetros quadrados. Tá legal? Então, voltando aqui, 180, 10 a menos 4 de centímetro quadrado para metro quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2,778 vezes 10 a menos 3 Kelvin por watt. Tá? Você pode alternativamente usar Celsius por watt, tá? Porque é oriundo de um ΔT. Então, se você olhar para essa expressão aqui, ó, fica mais fácil de entender. Se isso aqui é ΔT, você pode usar Celsius ou Kelvin. Se esse cara aqui é watt, então a única forma que eu tenho é que essa resistência equivalente que está aqui, ela seja unidade de delta de temperatura sobre a unidade de potência que você está usando aqui. Então eu posso usar Kelvin por watt ou Celsius por watt. E tanto faz, você pode trocar e dar o mesmo número, matematicamente é a mesma coisa, tá? Depois eu preciso calcular a resistência por convecção na água. Resistência por convecção 1 sobre H da água, né, que seria entre superfície do aço e água, vezes a área. Essa área, a área de contato entre a superfície do aço e a água, também é 180 centímetros quadrados. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 3.000, dado de enunciado do problema, 180, 10 a menos 4. Isso aqui vai ser igual a 1,852 vezes 10 a menos 2 Kelvin por watt. Fechou. Depois eu vou calcular mais as conduções por isolante, resistência por condução do isolante. Nota, o que é resistência? A ideia de resistência, a própria palavra é autossuficiente, a ideia é dificuldade. Quanto maior for a tua resistência, mais difícil é para essa energia atravessar um determinado meio. Então, eu espero que essa resistência do isolante seja muito maior do que do aço ou água, porque a ideia é que a maior quantidade de energia vá para a água, não para o chão da cafeteira. Senão seria um aquecedor de chão, não de mesa, sei lá o que for, menos um aquecedor de água. Então, voltando para cá, L do isolante, condutividade térmica do isolante vezes a área. Tá? A área é a mesma, seção transversal é sempre a mesma. L do isolante no desenho 4 milímetros, 410 a menos 3. A condutividade térmica era 0,06, 180, 10 a menos 4. 180, 10 a menos 4 é a nossa área de transferência de calor aqui no caso. Ó, obviamente, de novo, né, na dúvida, enunciado, 0,06 condutividade térmica do isolante, beleza? Voltando para cá, essa conta dá 3,704 Kelvin por watt. Observa que é pelo menos 2 a 3 ordens de grandeza maior. Então, logo, a dificuldade imposta para que a energia atravesse o meio que tem o isolante é bem maior do que o aço. Então, logo, menos energia vai estar atravessando esse tramo, só pela resistência do isolante. Agora, eu tenho também uma outra dificuldade, que é a resistência por convecção com o ar, entre a superfície final do isolante e o ar. Então, vou ficar com a resistência por convecção com o ar, né, final do isolante ar, 1 sobre o coeficiente com o ar vezes a área. Isso aqui vai ficar 1 sobre, se eu não me engano, H era 10, 180, 10 a menos 4. Nada que a gente não precise conferir, mas está aqui, ó, coeficiente convectivo entre a superfície inferior do isolante e o ar de 10. Perfeito? Calculando isso aqui, deve dar 5,556 Kelvin por watt. Né? Observa que
essas duas resistências aqui somadas são muito maiores, ou resultam num valor muito maior do que as duas anteriores. Isso é bom. Do ponto de vista do seu sistema de aquecimento, a maior quantidade de energia vai ir para a água e não para o chão, que não seria o objeto de estudo do processo. Então, quando eu olho para isso, eu estou olhando dificuldade. Então, eu já analiso e sei que a dificuldade é certamente maior para atravessar isolante e ar do que para ir aço-água, tá? Agora, aqui eu vou ressubstituir. Então, por exemplo, vamos voltar para o nosso conjunto original de equações. Então, eu tenho essa primeira condição, que eu posso chamar isso aqui de equação 1, por exemplo. Essa daqui é a equação 2 e essa daqui é a minha equação 3. Então, eu vou pegar 2 e 3 e substituir em 1, tá? Então, substituindo 2 e 3 em 1. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Eu tenho... Já vou reorganizar, tá? Então, vai ficar, ó... Vou passar a potência para o lado de cá. Então, vai ficar potência é igual a Q1 mais Q2. Isso faz sentido. Não precisava ter feito balanço de energia nesse caso, né? Mas é óbvio que toda energia, se somar toda a energia que você depositou, vai ser Q1 mais Q2. Legal. Então, voltando para cá, isso aqui vai ficar potência é Tx menos 100 sobre a soma dessas resistências. Vamos chamar esse cara aqui, ó. Vou colocar o valor na íntegra, tudo bem. 2,778 10 a menos 3 mais 1,852 vezes 10 a menos 2 mais Tx menos 25. Tx menos 25 está aqui, né? Então, peguei no lugar do Q1, joguei isso. No lugar do Q2, joguei isso, né? Então, no final das contas, a minha equação virou potência Q1 mais Q2. E aí eu estou ressubstituindo aqui. Potência igual a Q1 mais Q2. Sobre 3,704 mais 5,556, tá? Essa potência é igual a 800 watts, tá? Então, estou analisando a equação do lado de cá. 800 é igual a Q1 mais Q2, ou potência é igual a Q1 mais Q2, só que potência é 800 watts. Fazendo as divisões e as distributivas e as somatórias necessárias para resolver o problema, e completando, obviamente, com o sinal de divisão aqui, que eu tenho muita dificuldade para fazer o sinal de divisão com essa mesa digitalizadora, isso nunca fica bom, né? Eu juro por Deus que ainda vou conseguir tentar fazer uma reta um pouco mais agradável, eu vou descobrir uma alternativa. Fazendo as substituições, a gente vai chegar num valor de Tx. Antes de ter o valor de Tx, é bom senso. Se você fez todo um equacionamento matemático e obtiver Tx menor que 100, é óbvio que isso está errado, porque ele é tua fonte de energia. Então, o calor é transferido sempre da maior para menor temperatura. Então, é impossível Tx ser menor que 100. Então, obviamente, vai ter errado do ponto de vista algébrico na sua solução, ou um outro erro vai estar acontecendo, tá? Então, fazendo essa conta, eu sei que Tx será igual a 116,8 graus Celsius. Maior que 100. Senão, essa direção de transferência de calor aqui não iria acontecer. Aconteceu o contrário. Se acontece o contrário, esse dispositivo não tem sentido lógico, tá? Então, aqui eu teria a minha temperatura final Tx. Se você tiver curiosidade, você pode pegar e ressubstituir Tx aqui e calcular quanto vale Q1. Se você fizer isso, você vai chegar numa resposta de Q1 sendo igual a 790,1 watts. E dessa forma, 800 é o complementar, Q2 tem que ser 9,9 watts. Então entenda, faz sentido isso, porque a maior quantidade de energia que você pagou pelo dispositivo está indo para aquecer a água, que é o seu objetivo, 790 watts. E 10 watts vão ser perdidos, mas isso naturalmente iria acontecer de qualquer forma. É óbvio que essas quantidades são bem maiores
se a gente pensa nas trocas de calor lateral do dispositivo, mas nesse problema isso não é discutido, não existe. Então está aqui a solução de um problema. Ficou longo o vídeo, desculpem, tem algumas engasgadas minhas, mas é isso aí. Pessoal, bons estudos, fiquem com Deus, muito obrigado pela paciência e até mais. Tchau!